Olá, eu sou o professor Alessandro Saad, do Projeto Prima. Vou apresentar a videoaula do tópico 5, referente a função quadrática, vértice, imagem e intersecção com o eixo y. Então, vamos à aula? Vamos falar sobre o vértice da parábola, começando pela coordenada do vértice. A parábola que representa o gráfico da função f de x igual a ax² mais bx passa por um ponto V, chamado de vértice, cujas coordenadas são... Nós temos o x do vértice, que é dado por menos b sobre 2a, que corresponde à abscissa, e o y do vértice, dado por menos delta sobre 4a, que corresponde à ordenada. Logo, o vértice da parábola é o ponto V, igual a, com as coordenadas, menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Bom, vamos ver então agora um ponto de máxima ou de mínimo de uma função quadrática. Então, se traçarmos uma reta paralela ao eixo y que passe pelo vértice, estaremos determinando o eixo de simetria da parábola. Vamos ver o primeiro caso aqui. Bom, quando y assume o menor valor da função, temos um ponto de mínimo. Isso acontece quando a é maior do que zero, logo o valor mínimo da função é o y do vértice. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Exemplo não, esqueminha aqui. Então aqui nós temos os eixos coordenados, né? O x e o y, tá? E aqui eu tenho o a maior do que zero, ou seja, a parábola tem a concavidade para cima. Então, mais ou menos assim, tá? O eixo de simetria vai passar pelo vértice da parábola e paralelo ao eixo y. Então aqui, ó. Aqui. Tá? Então aqui eu tenho o vértice da parábola. Então, quando o a é maior do que zero, a parábola tem concavidade para cima, né? E esse vértice vai ser o ponto de mínimo, ou seja, o valor mínimo da nossa função quadrática, tá? Ou seja, na verdade, o vértice, ou a ordenada, o y do vértice vai ser o ponto de mínimo, tá? Bom, agora, quando o y assume o maior valor da função, temos um ponto de máximo. Isso acontece quando o nosso coeficiente a for menor do que zero. Tá? Então aqui eu vou fazer um esqueminha, ó. Então, aqui nós temos o y, aqui nós temos o x. Vamos pensar aqui a parábola, tá? O eixo de simetria. Não ficou tão simétrico assim, mas é um desenho, né? Aqui o vértice, ou seja, o y do vértice, ele vai ser o ponto de máxima, né? Então esse aqui vai ser o nosso ponto. O vértice vai ser o ponto de máximo da nossa parábola. Ok? Vamos adiante. Bom, a imagem da função quadrática. Então, de um modo geral, né, dada a função f de r em r, tal que f de x igual a x² mais bx mais c, com coeficiente a diferente de zero, se o ponto V, né, que é o vértice da parábola correspondente, tem-se então, ó, para a maior do que zero, ou seja, quando a for positivo, o y do vértice vai ser o valor mínimo da função, tá? Então a imagem vai ser o y pertencente aos reais, tal que y é maior do que o y do vértice. Por outro lado, quando a é negativo, nós temos o quê? Que o y do vértice é o valor máximo da função, né? Então, a imagem vai ser o y pertence aos reais, tal que y é menor do que o y do vértice. Tá? Então, agora temos um exemplo. Nas seguintes funções, determinar as coordenadas do vértice da parábola, dizendo se esse ponto é máximo ou mínimo, enquanto também a imagem da função. Vamos lá, então? Então, essa aqui, ó. Era para encontrar, então nós temos que encontrar
As coordenadas do vértice, vamos assim, nós temos aqui. Bom, o x do vértice será igual. Em primeiro lugar, vamos tirar aqui quem é o A. Ó, o A é igual a 1, B igual a 2 e C igual a menos 3. O x do vértice é menos B, tá certinho, divididos por 2A. Então, 2 vezes 1 que vai dar 2. Ó. Então, o x do vértice vai ser igual a menos 2 divididos por 2 dá 1, então menos 1. O y do vértice vai ser igual a menos, vamos abrir um parênteses para fazer o delta. O delta é b ao quadrado, então vai ficar 2 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 3. Fecha parênteses, fecha parênteses. Tudo isso divididos por 4 vezes 1, que é 4. Então, aqui nós temos, vamos fazer a continha aqui do lado. Ó. Vai ficar menos, aqui eu tenho 4, menos vezes menos dá mais, vai ficar mais 12, que é 4 vezes 3. Tudo isso divididos por 4. Aqui eu tenho 16, perdão, então vai ficar menos 16, divididos por 4, que é igual a menos 4. Então, as coordenadas do vértice ó, vão ser menos 1 e menos 4. Tá? Vamos ver o gráfico, eu já faço a imagem. Tá? O gráfico vai ficar assim, ó. Ou seja, o ponto V, né? Menos 1 e menos 4. Aqui nós já tínhamos encontrado as raízes, como foi visto na aula anterior. E então, a imagem da nossa função, então a nossa imagem são os valores de y, né? Então a imagem de f vai ser igual, ou seja, y pertence aos reais, tá o quê? Y vai ser maior ou igual, ou seja, para cá para cima, ó, todos os valores aqui para cima, né? Maior ou igual a menos 4. Bem? Vamos ver o próximo exemplo? Entendido? Bom, notem agora que o nosso coeficiente A é negativo. Ó. Então, A é igual a menos 2, B igual a 4 e C igual a 6. Bom, o x do vértice, então, vai ser igual a menos B, então menos 4, divididos por 2A. Então, dividido por 2 vezes menos 2. Aqui eu vou ter que botar né? Isso aqui vai ficar menos 4 divididos por menos 4, que dá 1. Então, o x do vértice é 1. Já o y do vértice ó, é igual a menos o delta. Vamos abrir um parênteses. O delta é b ao quadrado, ou seja, 4 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é menos 2, vezes c, que é 6. Tudo isso divididos por 4a. Aqui eu vou ter que fazer isso, tá? Lá, quando o a é 1, boto direto 4. Vamos fazer as continhas. 4 então, menos na frente, ó, 4 ao quadrado dá 16. Menos 4 vezes menos 2 vai dar mais 8. 8 vezes 6, 48. Então, mais 48. Tá? E aqui embaixo eu tenho menos 8. A parte de cima vai ficar 16 mais 48 dá 64. Então vai ficar menos 64 divididos por menos 8. 64 divididos por 8 dá 8. Menos divididos por menos dá mais. Então vai ficar mais 8. Ou simplesmente 8. Então a coordenada do vértice, ó, o A é, lembre-se que o A é negativo. Vai ficar 1, que é o x do vértice, e 8, que é o y do vértice. Bom, vamos ver no gráfico agora. O gráfico já está prontinho aqui, ó. Então a coordenada do vértice, ó, 1 e 8. Aqui o eixo de simetria, né? Ó. Ou seja, para calcular a imagem, ó. Então, a imagem
da nossa função f é igual a y pertence aos reais, tá o quê? O y vai ter que ser menor do que o y do vértice, vai ser menor ou igual a 8. Tá? Resolvido esse probleminha, então. Tá? Chegando ao fim dessa videoaula, nós temos agora o intercepto y, onde a parábola corta o eixo do y. Então, para determinar as coordenadas deste ponto, basta substituir x por 0 na função. Então, nós temos assim, ó, quando substituímos o x por 0, ou seja, nós vamos ter o x igual a 0, o y vai ser igual ao quê? Ó, isso aqui vai para 0, isso aqui vai para 0, e sobra somente o coeficiente c. Então, o y vai ser igual a c. Quando o x é 0, a função, o gráfico da função vai cortar o eixo y exatamente no coeficiente c. Então, o coeficiente c sempre será o intercepto y. Tá bom? Vamos ver o exemplo, ó. Dadas as seguintes funções quadráticas, encontre o intercepto y da parábola. Então, nós temos aqui y igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Tá? Então, para encontrarmos a intersecção da parábola com o eixo y, vamos substituir o x por 0. Então, aqui vai ficar, ó, dá 0, 0, sobrou o quê? Y igual a 3. Então, esse vai ser o intercepto y. Bem? E aqui o gráfico, ó. Ó, então, ele vai cortar o eixo do y exatamente no y igual a c. Tá? O c, no caso, o nosso c é 3. Ó. Então, aqui nós temos... Aqui está o vértice da parábola, né? O vértice da parábola. Aqui são as raízes, o x1 e o x2. Tá? E aqui o intercepto y. Bom, próximo exemplo. Ó. F de x igual a menos 2x² mais 3x mais 2. Tá? Então, substituindo x por 0, né? Nós temos aí, ó, aqui, ó, y igual a 2 vai ser o intercepto y. Vamos ver o gráfico. Está aqui o intercepto y, né? Ou seja, ponto 0 e 2. Tá aqui marcadinho no gráfico. Tá? E aí, né, depois temos as raízes, o ponto de máxima ali. E feito. Então, o intercepto y é bem simples, tá bom? Ficamos por aqui. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.